Beleza, vamos lá, galera. Aulinha de resolução de impulso e quantidade de movimento. Então, o que vocês precisam lembrar para a aula de hoje, para nós resolvermos os exercícios? Frente 1, apostila 5, né? Foi o que a gente parou? Deixa eu ver aqui, que eu tô com ela. Pera aí, puxa pro lado. Apostila 5, exatamente. Frente 1, cadê vocês aqui? Aqui, frente 1, apostila 5. Então, o que vocês precisam lembrar? Vocês precisam lembrar aqui, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade e que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? E esse vetor da quantidade de movimento tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Professor, então é isso que essa setinha aí em cima quer dizer? Não, essa setinha em cima quer dizer que Q e V são vetores. É isso que ela significa, tá? O fato dos vetores terem a mesma direção e sentido é uma análise do problema ali, do sistema. Não é que essas duas flechinhas estão para a esquerda que... Tá? Toda vez que você for simbolizar uma letra sendo um vetor, você faz essa flechinha. Vocês viram a quantidade de movimento, que está associada à massa e à velocidade. Vocês viram o impulso, que é a força vezes o tempo, em que a força e o impulso possuem a mesma direção e o mesmo sentido. O impulso também é uma grandeza vetorial. Tá? Então, quem determina a direção e sentido do vetor do impulso é a força, porque o tempo é escalar, o tempo não tem direção e sentido. Professor, como que você sabe quem determina quem? Bom, a força é a interação entre dois corpos, isso existe, tá? O que a gente vai dar o nome dessa interação entre dois corpos de impulso, aí você pode chamar onde você quiser, você pode chamar de Tobias, sei lá. Mas vamos chamar de impulso. E nós vimos que quando um corpo sofre a ação de uma força e tem um impulso agindo ali, tá? Você tem o teorema da energia, o teorema do impulso. O teorema do impulso diz que um impulso gera uma variação da quantidade de movimento. Então, quando uma força age sobre um determinado objeto, tá, você vai gerar uma variação da velocidade e, por consequência, uma variação da quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui que vai mudar a vida de vocês. Vocês sairão modificados depois dessa demonstração. Vou pegar essa formulinha do impulso igual a variação da quantidade de movimento e vou brincar um pouco com ela, tá? Como que eu calculo o impulso? Força vezes o tempo. Então, beleza. Força vezes o tempo. Eu posso abrir essa fórmula igual a gente abriu da energia mecânica. Trabalho igual a variação da energia mecânica. Eu posso ir abrindo, tá? Eu vou abrir desse lado esquerdo, força vezes o tempo. O que é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, tá? A força eu vou deixar na dela ali. O ΔT eu vou passar para o outro lado dividindo. Só que quantidade de... Vamos fazer passo a passo. Quantidade de movimento final menos a inicial dividido por variação do tempo, tá? Vou dar uma puxadela para o lado aqui. Muito bom. Bom, como que eu calculo a quantidade de movimento final? Massa vezes velocidade final. E para a quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial, dividido por ΔT. Só que tá vendo que a massa está nos dois termos? Então eu vou colocar essa massa aqui em evidência. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Força é igual a massa que multiplica. Aí eu vou abrir o parênteses aqui. Velocidade final menos velocidade inicial dividido por ΔT.
Vou deixar o ΔT só do lado aqui. Tá? Só que velocidade final menos inicial é variação da velocidade sobre o tempo. O que é variação da velocidade sobre o tempo? Qual medida física que mede a variação da velocidade em função do tempo? Vocês lembram? Isto aqui é a aceleração, jovens. Então, dá uma puxadela bem pouquinho aqui para baixo. Força resultante igual massa vezes aceleração. Está aqui o que vocês conhecem como segunda lei de Newton. Aí você fala, tá, professor, você andou e chegou onde a gente já sabia. Grandes coisas. Então, na verdade, a segunda lei de Newton mesmo, não é massa vezes aceleração. A segunda lei de Newton, ela é isto aqui, ó. Cadê? É isto aqui. Só que, para ficar mais bonitinho, seria isso aqui. Força é a variação da quantidade de movimento em função do tempo. Tá? Por que a gente usa massa vezes aceleração? Porque eu considerei aqui nesse exercício que a massa é constante. Tá vendo que nesse termo aqui, ó, que tá bem embaixo da minha cara redonda aqui, ó, eu isolei a massa, como a massa estava nos dois termos que eu coloquei em evidência. Eu só posso fazer isso se eu considerar que a massa é constante. Então, para massas constantes, eu posso aplicar a segunda lei de Newton que vocês conhecem. E vocês podem ser felizes e contentes. Se a massa não for constante, você não pode aplicar massa vezes aceleração. Você tem que aplicar a ideia do impulso igual a variação da quantidade de movimento. Que, por sinal, foi o jeito que o Newton tratou. Ele tratou com a ideia de impulso, ele tratou com a ideia de quantidade de movimento, tá? Esse massa vezes aceleração é uma simplificação. É um caso, eu não vou falar que é específico, porque na maioria das vezes ele funciona. Mas não é o caso geral, tá? Ele não funciona 100% das vezes. Esta aqui, que eu vou agora fazer as flechinhas brancas, esta aqui, essa sim funciona 100% das vezes. Segundo a lei de Newton, verdadeira, raiz, tá? Então, vocês sabem o que é quantidade de movimento, vocês sabem o que é impulso, vocês sabem o teorema do impulso. Essa dedução de fórmula foi mais uma curiosidade para vocês verem, tá? Então, tá aí justificado. Beleza? E vamos para os exercícios. Ups. Deixa eu ajeitar aqui. Exercício 11 da página 131. O diagrama abaixo mostra como varia a intensidade da força, de uma força de direção constante, que é aplicada a uma partícula. Calcule o impulso recebido pela partícula no intervalo de 0 a 10. Apostila 5, frente 1. Isso mesmo. Eu quero o impulso de 0 a 10. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a área desse gráfico de 0 a 10. Mas antes, a força está em Newton? Tá. O tempo está em segundos? Tá. Então agora sim. Eu venho e vou calcular a área. Vou fazer a divisão em triângulos e retângulos. Então eu tenho área 1. Eu tenho uma área 2. E aqui eu tenho uma área 3. Se eu somar essas áreas, eu tenho o impulso. Então vamos calcular essas áreas separadamente. Área 1, base vezes altura, que é um retângulo. A base vale 4, a altura vale 10. 4 vezes 10, 40 newtons vezes segundo. Lembrando que pode ser quilograma metro por segundo, unidade equivalente. Área 2. Área 2 é um triângulo. Então, base vezes altura, dividido por 2. A base vale 3, porque de 4 para 7 eu tenho 3. E a altura vale 10, né? A altura é a mesma altura do retângulo. 3 vezes 10 dividido por 2.
A área 2 é 3 vezes 10, 30, dividido por 2, 15. Tá? E por fim, a nossa área 3, que também é um triângulo. A base dessa área é 3. A altura é menos 10, tá? Então não esquece de colocar o sinal, menos 10 dividido por 2. 3 vezes menos 10 menos 30 dividido por 2 menos 15. Lembrando, para quem esqueceu da aula passada, que vai falar assim, professor, gente, eu coloquei joule na medida aqui, ó, tá errado. Ninguém falou nada. Deixa eu dar uma puxadinha pro lado aqui. É Newton vezes segundo, tá? Deixa eu arrumar a unidade aqui que tava joule. Pronto. Professor, não existe área negativa. Em gráficos existe sim. Não existe no mundo real a área negativa, a superfície negativa, mas em gráficos existe. Tá? O gráfico é uma representação matemática. Então, nada impede. Para calcular o impulso, eu vou somar as 3. Só que o que eu tenho? Eu tenho 15 positivo com 15 negativo. Eles vão se cancelar. E vai sobrar apenas o impulso da área amarela ali de 0 a 4. Então, o impulso é de 40 newtons vezes segundos. Tá um pouquinho, gente. Ai, eu acho que é o meu microfone. Pronto. Vou dar uma tossidinha aqui. Não sei porquê, não bloqueou meu microfone. Não sei o que aconteceu. Paciência. Certo? Vamos para o próximo. Esse aqui é interessante. Exercício 1 dá 130. Não. Exercício 1 dá 133. Tá? Um avião a jato voa a 900 km por hora. Então, essa é a velocidade do avião. Um pássaro de 2 kg é apanhado por ele, chocando-se perpendicularmente com o vidro dianteiro, inquebrável da cabine. Que força é aplicada no vidro se o choque dura 1 milésimo de segundo? Ele fala que é o seguinte, ó, ele tá falando que o passarinho, tá, ele tá voando ali para um lado e o avião vem e atropela ele, na verdade é isso que acontece. Como a velocidade do passarinho é muito menor que a velocidade do avião, eu vou considerar que ele estava parado. Porque se ele está andando a 5 km por hora, 4, perto de 900, não é nada. Então eu vou considerar que só o avião se move. Então qual que é o problema que eu tenho? Eu tenho aqui o passarinho com uma velocidade inicial 0, que está basicamente parado em relação ao avião. Em relação ao avião não, desculpa. Em relação à velocidade do avião, ele está basicamente parado, né? Se o referencial é o solo. E depois eu tenho a janela do avião levando esse passarinho para lá com uma velocidade de 900 km por hora. O avião não vai desacelerar porque pegou um passarinho. Tá? A não ser que o passarinho entre no motor do avião. Então a velocidade final aqui tá? 900 km por hora. E esse acontecimento durou 1 milésimo de segundo. O que é 1 milésimo de segundo? O tempo é 1 sobre 1000. 1 milésimo, tá? Beleza. Eu tenho a massa, eu tenho a velocidade, já sei que vou ter que arrumar a velocidade, né?
Por que eu vou ter que arrumar a velocidade? Porque está em quilômetros por hora. Então eu tenho que transformar em metros por segundo. A gente vai dividir por 3,6. Deixa eu pegar outra cor aqui. Dividido por 3,6. A velocidade final será de 250 metros por segundo. Tá? E agora eu tenho que descobrir a força. Tá vendo que ele está falando de força e tempo? Então tem impulso. E de massa e velocidade? Que a massa está no enunciado aqui, ó. Então eu tenho massa, velocidade, força e tempo. Eu vou usar o teorema do impulso. Que impulso é variação da quantidade de movimento. Eu tenho o impulso eu tenho como força vezes o tempo. Eu quero a força, né? Então eu vou fazer o seguinte. Força vezes o tempo. Eu vou abrir. E variação da quantidade de movimento eu não tenho. Só que eu tenho a quantidade de movimento final menos a inicial. Então massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. A força eu já quero. Tá? Qual que é o tempo? O tempo é 1 milésimo. Dá para transformar em notação científica, tá? É 10 menos 3, se vocês quiserem. Que é igual. Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. A massa do passarinho é 2, está no enunciado. A velocidade final, depois da colisão, é 250. Menos. O passarinho estava basicamente parado, né? Então, a velocidade inicial eu vou chamar de zero, a quantidade de movimento inicial é zero. Tá? Se a velocidade inicial é zero, esse termo aqui zera. Então, a força é igual 200 vezes 2, 500. Peraí que eu bati na mão aqui. O 10, 1 sobre 1000 que estava de um lado, vai para o outro lado desse 1000, multiplicando. Vezes 1000. Então a força que agiu no passarinho é de 500 mil newtons. Não é à toa que literalmente não deve ter sobrado muita coisa dele. Tá? O perigo aí do passarinho bater no avião não é quebrar vidro, essas coisas é muito difícil acontecer. Tá? Não dele bater no vidro, mas não quebra. O problema é ele ser engolido pelo motor do avião. Tá? Se um motor do avião só der problema, também tá de boa. Avião voa com motor só. Tá? Pode ficar tranquilo. Se esses dias estiverem andando de avião, ou voando no avião, né? E um dos motores, sei lá, começar a dar ruim lá, porque vocês vão estar na janela vendo que o motor dá ruim, e o outro tá funcionando, cegado. O motor leva o avião sozinho, tranquilão para o aeroporto e não tem erro. O problema é se forem os dois. Se forem os dois, o avião não cai. Não é desenho do pica-pau, que o avião tá fazendo assim, e cai. Tá? Se, por exemplo, os dois motores engoliram pássaros ali, né? Os pássaros foram puxados por dentro dos motores. O avião continua voando, só que sem potência para ganhar altitude. Então ele vai planando. Quem já viu, eu acho que tava na Netflix, não sei se tá mais, vocês que tem Netflix aí. Aquele filme Sully, depois vocês assistam pra vocês verem, é bem legal. Do cara que, é uma história real, verídica, né? Que o cara foi decolado no aeroporto, os dois motores do avião engoliram pássaro e aí só com o embalo que ele tinha ganho na subida, ele conseguiu pousar o avião de um jeito. Isso, Sully. Escreve assim mesmo. Eu não sei se é Sully S-U-L-L-Y ou é Sully tipo Sally. Eu acho que é Sully L-U... É assim mesmo, eu acho que é assim mesmo. É com o Tom Hanks. Procura Tom Hanks, Sully, vocês vão achar. Tá? É bem legal o filme. Vocês ficarem vendo essas porcarias de filme de Dark, essas desgraceiras todas aí. Só que no Náufrago o avião se arrebentou. Né? No filme do Náufrago não deu muito bom pro avião. Nesse aí todo mundo. Bom, é história verídica, né? Então é legal. Vejam. Tá? Quem tem medo de voar. Vamos lá! Próximo. Ó, esse exercício aqui
É, é o da FGV 133, ele é gigantesco, tá? Então o resto do exercício tá aqui do lado. Depois eu vou para o resto do exercício. Oi, gente, o último tá acabando já. Deixa eu acelerar aqui então. Um brinquedo muito simples de construir, que vai de encontro dos ideais de redução e reciclagem de lixo, é retratado na figura. Este aqui, ó. Tá? Que é uma... Ele vai falar o que é o brinquedo. Ninguém brinca com isso, tá? A brincadeira em dupla consiste em mandar o bólido de 100 gramas, feito de garrafas PET plásticas, né, para o outro. Quem recebe o bólido mantém suas mãos juntas, tornando os fios paralelos, enquanto aquele que o manda abre com o vigor dos braços, imprimindo uma força variável, conforme mostra o gráfico a seguinte. O gráfico está aqui, do lado também, tá? É aquele brinquedinho que vai puxando. Ninguém brinca com isso aqui no Brasil. Isso é coisa de americano. A gente pode até ter visto já, brincado, mas não é uma cultura nossa. Tá? É igual o peão é pra gente, funciona e pra eles não. Isso é uma coisa de filminho que você vê, mas. Tá? E outra, não tem graça nenhuma ficar fazendo isso. Considere que a resistência do movimento causada pelo ar e o atrito sejam desprezíveis, não tem atrito. O tempo que o bólido necessita para se deslocar no extremo ao outro seja igual ou superior a 0,6. Dessa forma, iniciando a brincadeira com o bólido em um dos extremos do brinquedo, com velocidade nula, qual a velocidade que ele chegará ao outro lado? Tá? Então vamos aqui. Ele fala que o nosso amigo tem velocidade inicial 0. Tá bom? O que acontece nesse caso? Ele falou a massa do rolê? 100 gramas aqui, ó, tá no enunciado. 100 gramas, tá? Então a velocidade inicial é 0 e a massa é 0,1 kg. Gente, rapidinho, porque acabou de dar aqui, aí eu já libero vocês, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui antes. Beleza. Então, eu tenho a massa a massa dele, a velocidade inicial, eu quero a velocidade final. E eu sei o impulso, porque o impulso eu vou calcular pela área do gráfico. Então vamos na acelerada aqui, ó. É um triângulo. Qual que é a base do triângulo? 0,6. Qual que é a altura do triângulo? 8. Dividido por 2. 0,6 vezes 8 dá 4,8. Dividido por 2 dá 2,4. 2,4 newtons vezes segundo. Tá? Esse é o impulso. Lembrando que isso aqui é o impulso. E agora eu vou calcular a velocidade final. Vou fazer o quê? Teorema do impulso. Só que aqui, ó, eu não preciso abrir o impulso, porque eu já calculei ele separado. Então o impulso é 2,4, que é igual a massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. A velocidade inicial, 0. Então ele não tem quantidade de movimento inicial. E aí eu fico com 2,4 igual a massa, que é 0,1, vezes velocidade final. Passa dividindo. 2,4 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 24 dividido por 1. Então dá 24. Tá? Chegar rápido, bicho, aí. 24. Vamos fazer a conta aqui rapidinho pra ver. 24 metros por segundo dá 86 km por hora. É rapidinho o negócio, viu? Mas aí mesmo assim é sem graça. Tá bom? Jovens, dúvidas? Quem não tem dúvida, gente, nos vemos quarta-feira. Não se esqueçam da prova. Assim que vocês se ajeitarem com a prova, ou no meio da tarde, eu mando para vocês as dicas não, os guias da nossa atividade processual, tarefa, trabalho, sei lá como que chama, que eu já esqueci. Beleza? Bom final de semana, bom descanso. Não se esqueça que tem Fórmula 1 de novo no final de semana, hein? Só alegria. Beleza, galera? Pausar a gravação.